Sejam bem-vindos ao Falar Europeu, o magazine do Euro-Região. Eu sou o Manuel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos, mais ou menos. No programa de hoje, a nossa entrevista será efetuada remotamente. Convidei Ricardo Lemos, que é consultor de gestão e especializado em fundos europeus. E é precisamente este o tema da conversa de hoje. Bem-vindo ao Falar Europeu, Ricardo, e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado, é um gosto estar aqui e poder abordar estes temas que nos dizem tanto, quer a Euro-região, que é a mim pessoalmente e penso que também é todo o nosso público. Muito bem, então como estava a dizer na minha introdução, vamos dar aqui, os próximos minutos, vamos dar aqui algum enfoque ao Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, e queria começar por coloco já a primeira questão, que é, em termos de PRR, o que é que as empresas podem já aproveitar? Bom, já é um termo que tem sempre uma grande relatividade. Ora bem, quando se pensa em PRR, e posso já extravasar para aquilo que são também os fundos europeus, seja uma Europa Criativa, um Horizonte Europa, ou até no futuro um Portugal 2030, as empresas devem pensar não apenas no já, mas também no amanhã e no depois de amanhã. Existem no PRR especificamente vários avisos abertos, um passeio pelo próprio site, que eu posso fazer aqui no instante, mostra-me apoios à inovação produtiva, mostra-me, por exemplo, iniciativas como as aceleradoras de comércio digital que, não sendo diretas para a empresa A ou B, mobilizam, por exemplo, as associações empresariais e depois apoios à digitalização, serviços específicos para a digitalização com participados para as empresas. Olhando, por exemplo, para a temática agrícola, existem várias chamadas específicas para a modernização, para a promoção da agricultura circular, e de toda uma série de outras temáticas a nível, por exemplo, de inovação, quer a nível de espécies, quer a nível de cooperação, que envolvem consórcios, que incluem empresas, mas também universidades e associações empresariais, e, portanto, pensar no já, basicamente, significa abrir um website e ver o que está disponível e ver se adapta àquilo que são as nossas necessidades. O mais adequado será pensar no amanhã e perceber, por exemplo, até o final do ano ou até o último trimestre, o que é que nós gostaríamos de decidir. E aí sim fazer um já, ou antes, procurar também algum apoio no sentido de aconselhar sobre as prioridades mais adequadas à empresa e ao negócio. Uhum. Nós aqui podemos entrar aqui um bocadinho na parte da transição digital, portanto vamos aprofundar um bocado aqui esta ideia. Sim. Quais são os programas incluídos na área? Consegues assim enumerar alguns? Já A falaste transição digital, bom, tivemos há pouco tempo os bairros comerciais digitais que fecharam a sua primeira fase e estão neste momento em avaliação. O Governo pediu, aliás, o IAPMEI, neste caso, é uma entidade estatal que, no fundo, é o owner do processo, pediu mais 60 dias para avaliar as candidaturas e em que, no fundo, tínhamos a digitalização e a modernização de áreas de comércio tradicional com a componente digital a ser muito forte. Temos, por exemplo, as aceleradoras que vão prestar todo um conjunto de serviços na área do marketing digital e da desmaterialização de processos. Temos, por exemplo, e já não apenas na transição digital, mas também aí aquilo que são, por exemplo, a promoção de produtos, mais uma vez indo para a temática agricultura, no exterior e na vertente interna, que tem uma componente digital também muito importante, além da parte de investigação. No fundo, há toda uma série de programas que vão ocorrendo. Já existiu, por exemplo, no início do ano, a Academia Digital, que vão, no fundo, estimulando aquilo que é a transição digital das empresas. Agora, este é um processo gradual, ou seja, ele não vem todo de uma vez, exatamente porque há toda uma sequência dentro daquilo que foi o planeamento governamental e, ao mesmo tempo, porque nenhuma empresa consegue ir a todas as oportunidades, concorrer ao mesmo tempo. Sim, até porque, como já temos falado, as empresas também não têm que ter as suas próprias necessidades primeiro, não é? Portanto, muitos destes programas podem não se coadunar com a necessidade das empresas, não é? Podem não se coordenar totalmente e as empresas também devem decidir se querem, por exemplo, ir sozinhas a uma chamada e querem ter o seu financiamento, e isto como questão de princípio, ou se, por exemplo,
estariam confortáveis ao integrar um consórcio. Porquê? Existe Já uma... lá vamos, já lá vamos. Não te vou deixar aqui entrar aqui no consórcio porque é uma pergunta que eu tenho aqui mais à frente. Vamos, tu há pouco, nesta resposta que me estavas a dar, mencionaste a agricultura, que também está aqui um bocado, também podemos falar aqui na transição verde e na vertente ambiental, porque Também. são também ambos, também estão previstos no PRR. Podes-nos explicar um pouco em que incide cada um destes programas e de que maneira que as empresas podem tirar partido aqui nestas áreas? São, no fundo, pilares. A transição digital parte da ideia da desmaterialização de processos, da desmaterialização daquilo que é um negócio e do investimento na componente digital, maximizando assim, por um lado, a rentabilidade, mas, por outro lado, alimentando a própria transição verde. Porquê? Quando nos libertamos do papel, quando nos libertamos de alguma maquinaria, quando nos libertamos de uma série de desperdícios materiais, até nos resíduos sólidos urbanos que nós produzimos na atividade de uma empresa, nós estamos também a contribuir para a transição digital e para a transição verde. Por outro lado, depois existe aquele conjunto de oportunidades que incidem especificamente na transição verde e que pegam, por exemplo, e indo para a questão da agricultura, para a componente da inovação, para a componente da seleção e da promoção de culturas, para, por exemplo, a promoção da economia circular, e este é um tema que é também muito caro é esta questão da transição verde, ou seja, reduzir o desperdício, e existem inclusivamente metas para que os vários países da União Europeia, e agora saindo um pouco do PRR, cumpram aquilo que são cotas de reciclagem e de reutilização e, por exemplo, de compostagem de resíduos alimentares, mas também de reciclagem de determinado tipo de produtos. E a verdade é que a forma de o conseguir é, agora voltando ao financiamento, atraindo as empresas para essas práticas, financiando-as. Porquê? Muitas vezes porque elas exigem um investimento que não está ao alcance de todas as empresas. Se é verdade que uma grande multinacional pode fazê-lo, ou uma grande empresa portuguesa, muitas micro e pequenas empresas, que são a maior parte do nosso tecido empresarial, necessitam de uma alavanca, porque esse investimento é um investimento feito por convicção, em muitos casos, mas para muitas empresas é crítico e custaria mais do que aquilo que são capazes de o fazer. Com Então, esta... estas empresas pequenas têm essa necessidade de se preocuparem com a reciclagem? Elas Sem produzem dúvida. assim, tanto, sem dúvida, ok. Sem dúvida e por uma razão. A aposta na reciclagem, a aposta na sustentabilidade ambiental, naquilo que é o desperdício, a produção de resíduos e não só, é uma questão literalmente de vida ou de morte do negócio. Porquê? Se por um lado a verdade é que sai mais barato apostar no digital em muitos casos, porque no fundo se consomem menos matérias-primas, existe muito menos volatilidade. Imagine-se, por exemplo, agora a indústria do papel, com este conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o impacto que ele tem, por exemplo, em tudo o que depende da tipografia, tudo o que depende de cereais e não só. Se, por exemplo, nós conseguimos trabalhar uma economia circular e uma agricultura circular, que, por exemplo, faz aumentar a produção interna, aumentar a sustentabilidade da mesma, ou, por exemplo, no que toca ao papel, conseguir a redução desse papel para o digital, em ambos os casos, nós estamos a evoluir para uma economia mais verde. Por outro lado, além de ser mais barato, depois vamos ter a segunda parte, que é o quê? Politicamente, nós estamos a evoluir ao nível da União Europeia para um pagamento por poluição, ou seja, para que sejam acrescidas ao longo do tempo as taxas, taxinhas e impostos sobre aquilo que é a nossa pegada ambiental. O que significa que para uma empresa, embora isso não se vá refletir na sua tesouraria este ano nem no próximo, embora na verdade até já o esteja, imagine-se por exemplo o caso dos combustíveis, mas aí a questão é outra. Aliás, não é, porque por exemplo, mais uma vez, a aposta no digital, como nós por exemplo estamos a fazer aqui através de videoconferência, reduz a necessidade de deslocações em transporte próprio e, portanto, mais uma vez, a pegada ambiental. E, Eu portanto, posso dizer que eu poupei sim, alguns cobres na viagem. exatamente. E Poupaste, fui, na verdade, poupamos todos. Poupamos cobres na viagem, poupamos cobres nas refeições, gerando assim menos emissões de gases com efeito de estufa, menos desperdício no restaurante a que vamos comer ou no desperdício da marmita que trouxemos, se for o caso, qualquer um dos dois. E no fim, vamos conseguir fazer uma coisa. Se, por exemplo, nós estivéssemos numa área comercial, e aqui apetecia muito lançar um repto aos comerciais, apostem na videoconferência, a verdade é que nós conseguimos estar em Braga às 8 da manhã, às 10 da manhã em Aveiro e ainda vamos a tempo daquela reunião em Faro às 16. Ou seja, a tesouraria da empresa poupou quilómetros,
A digitalização também e a aposta naquilo que é a digitalização do ponto de vista global, fosse na componente de marketing, fosse na componente de vendas, fez a empresa ser mais viável. Bom, claro que depois faltaria a última derivada, que era isto resultar num reforço e num reinvestimento das empresas. Mas aí depende de quem a gera. Muito bem. Vamos então passar para a questão dos consórcios, porque eu confesso que eu próprio tenho alguma dificuldade em perceber, porque normalmente quando nós falamos, primeiro a ideia que nós temos do PRR é que grande parte dos fundos vai ser canalizado para o Estado. É a ideia porque é o que temos ouvido falar, não é? E quando eu ouço falar aqui, neste contexto, nos consórcios, eu associo sempre um consórcio entre uma instituição do Estado com uma empresa privada. Estou correto? Estou errado? Como é que é? Como é que funciona isto dos consórcios? Estás correto em grande parte. Isto é, no que respeita ao investimento público diretamente para organismos públicos, ele é de facto a maioria do investimento até agora do PRR, aquilo que está destinado aos privados. Em muitos casos, e como forma, no fundo, de agilizar e aumentar a eficácia daquilo que é a relação entre o setor público e o setor privado, porque muitas vezes um investimento por parte de uma empresa em modernização ou numa determinada direção encontra por vezes até obstáculos e desafios naquilo que é a administração pública e todos os seus trâmites, e portanto assim acaba por haver efetivamente um casamento das várias forças. Em muitos casos os consórcios são formados entre empresas privadas e ou universidades ou municípios, ou neste caso, estou-me a lembrar de outros, também não só empresas privadas isoladas, mas associações de empresas. Qual é o objetivo aqui? O objetivo, na verdade, não é um apenas, mas três, pelo menos daqueles que identifico. Por um lado, de facto, conseguir aquele objetivo da agilização, ou seja, o envolvimento dos poderes públicos desde o início naquilo que é o desenvolvimento e modernização empresarial, com uma escala que é nacional, mas também é regional e local. E, por exemplo, os municípios têm um conhecimento muito detalhado disso, assim como algumas direções gerais. E, por outro lado, no que respeita às empresas, conseguir dois efeitos. Quando estamos a falar de um tipo de aviso que depende da empresa A ou B isoladamente, trata-se geralmente de um investimento mais pequeno e de menor monta. Mas em muitos casos, quando são investimentos estruturais para as empresas e que são de grande monta, é mais fácil distribuí-los por um consórcio, em que se possa beneficiar das economias de escala que, por exemplo, uma grande empresa nacional tem, ou uma média empresa nacional tem, e ao mesmo tempo do fomento que isso gera numa microempresa ou numa startup e na economia local. Ou seja, os grandes beneficiam não só pelo facto de muitas vezes liderarem consórcios, como por partilharem a sua experiência e ganharem um conjunto de fornecedores e ou clientes e ou parceiros, e por sua vez as empresas mais pequenas muitas vezes recebem aquilo que é uma capacidade de investimento que não estaria ao seu alcance e um conhecimento que acaba por lhes abrir também novos mercados. E, portanto, há uma simbiose que é no fundo, potenciada pelos consórcios. Muito bem, e por acaso é muito boa esta tua explicação, porque é importante, porque aqui pode ajudar a desmistificar esse tal conceito que tem andado a dizer, que normalmente a grande parte do dinheiro e dos fundos tem ido para o Estado. É verdade, a grande parte dos fundos são canalizados para o Estado, mas os privados, as empresas, também acabam por beneficiar porque serão contratadas para ajudar na execução desses mesmos apoios e desses projetos do próprio Estado, não é verdade? E participam muitas vezes em projetos totalmente privados. Ou seja, não só ajudam na componente dos públicos, como neste exemplo que eu dei, estamos a falar de consórcios que são feitos por privados e em que aí o poder público é apenas um facilitador. O facto de esse poder público poder liderar o consórcio tem mais a ver com uma componente legal, no fundo de gestão administrativa de alguns aspectos, do que do resto. Porquê? Porque do ponto de vista de desenvolvimento local, os municípios são uma estrutura fundamental. E, portanto, lá está. É a tal questão da transformação do município, não num fator de desafio, mas sim um fator de agilização. Muito bem. Ricardo, vamos falar aqui um bocadinho do processo, porque o processo de candidatura também, e isto aqui é com base nas reações que nós temos tido dos empresários, quando nós temos tido a oportunidade de contactar, até nas próprias Euroregion Talks, que nós fizemos e acabou há pouco tempo essa ronda de 10 edições pelo país, nós ficamos assim com uma ideia que, e também discutimos muito isso nas nossas mesas redondas, que o processo é difícil, é um processo burocrático e que muitas das vezes as empresas não estão totalmente, principalmente as pequenas empresas, não estão totalmente preparadas. E aqui o que eu te queria pedir é, enquanto especialista nesta área, que sugestões pode dar aos empresários, ou podes dar aos empresários, sobretudo àqueles que se candidatam a fundos comunitários pela primeira vez? Ora bem, em primeiro lugar,
vencer o medo. O medo e a desconfiança. Quando nós enfrentamos um desafio novo, o nosso primeiro temor é que ele corra mal. E, portanto, antes de qualquer ato, vencer esse temor. Esta é uma oportunidade, e é uma oportunidade única em muitos casos na vida de uma série de empresas. Esse é o primeiro desafio a vencer. Depois, a partir daí, vamos fazer aquilo que nós fazemos quando queremos que o negócio corra bem. E, no fundo, eu estou-me a colocar na pele de um empresário. Vamos, efetivamente, pensar naquilo que é a estratégia da nossa empresa e ver onde é que queremos estar e quando. Com objetivos realistas, vamos ou pesquisar diretamente as oportunidades que existem ou procurar consultoria e apoio que nos possa ajudar a clarificar tudo isto. Com esse conhecimento, vamos conseguir enfrentar aquilo que são as regras do jogo e, no fundo, as exigências de cada aviso ou de cada concurso. Agora, se ele é difícil, não. Ele não é difícil, mas ele segue um formato. E segue um formato que muitas vezes exige um pensamento estratégico que vai além da estratégia da própria empresa, mas do seu envolvimento com o ecossistema em que ela existe, seja social, seja político, seja ambiental, que por vezes os empresários não têm porque estão demasiado concentrados naquilo que é a sua missão, aquela que eles determinaram para eles, que é, no fundo, garantir sustentabilidade financeira. A partir daqui, seguir efetivamente as regras, procurar perceber toda a componente burocrática e de documentação, que não é difícil, é sim muitas vezes longa, planeá-la, porque responder um aviso à última da hora não é uma boa política. Eu devo pensar em responder um aviso que ocorre daqui a 6 meses, ou daqui a 3 meses, no mínimo, não à última da hora, porque a minha candidatura vai ficar com fraca qualidade, ou mesmo que eu procure apoio, ela vai melhorar, mas vai perder algumas oportunidades de desenvolvimento que teria. E, finalmente, fazer uma outra coisa que é fundamental, que é ter a noção de que quando eu quero efetivamente concorrer a um aviso, quando eu quero fazer essa aposta na captação de fundos, eu devo efetivamente perceber que vai haver um conjunto de transformações e depois vai haver toda uma gestão do capital e vai haver todo um conjunto de requisitos que me vão ser colocados que eu vou ter de cumprir. Ou seja, o processo não termina quando eu tenho uma application, uma candidatura bem sucedida, mas sim apenas quando eu acabo de executar todos os fundos que eu recebi. Então, pensar numa candidatura não apenas como um evento que vai ter sucesso e a partir daí, quando chega ao sim, está resolvido, mas pensar sim como um investimento a médio prazo na vida da empresa e que, no fundo, significa também uma relação. A relação essa que pode ser feita com a ajuda natural dos vários parceiros e de quem nos possa apoiar. Muito bem, e também há aquela questão que tínhamos falado há pouco, há uns dias, quando conversamos sobre este tema, que é o próprio empresário ou o empreendedor não ter, tu começaste por dar isso na tua resposta, que é não ter medo, mas também não ter medo de colocar as perguntas que forem necessárias aos próprios Isso é dinamizadores, não é, fundamental. do Isso é aviso. fundamental. Antes, eu recomendaria no processo, logo no início, antes sequer de procurar apoio, não ter de facto medo de colocar questões e, portanto, de ir verificar, e olhando para o PRR, por exemplo, temos as entidades que dinamizam, seja o IAPMEI, seja o IFAP, sejam outras, está lá sempre o respectivo e-mail e telefone, não ter receio de colocar questões, por escrito, telefonicamente, não ter receio e procurar agenda para, por exemplo, estar nas sessões de esclarecimento públicas que estes também têm vindo a dinamizar e, claro, naturalmente perguntar às empresas de consultoria como é que se processa, como é que não se processa, mas é importante estar em todas as frentes. Porquê? Porque assim o próprio empresário acaba por ser um empresário que tem uma visão mais estratégica do que quer e assim vai ser naturalmente mais bem sucedido. Porquê? Porque a mensagem que ele transmite ao próprio consultor é mais específica, mas sobretudo para ele, aquilo que são os seus objetivos e aquilo que vai ser a sua mentalidade na execução do financiamento, caso ele ocorra, vai ser completamente diferente. E, portanto, sim, fazer as perguntas. Não há perguntas erradas, todas as perguntas são relevantes. Escrevê-las, colocá-las sem receio. Ouvir as respostas e, se necessário, voltar a perguntar. Muito bem, Ricardo Lemos, foi um gosto conversar contigo. Obrigado pelas dicas, que são sempre importantes para os nossos empresários poderem seguir. E caso também surgirem mais dúvidas para consultarem ou para contratarem empresas de consultoria, que também as há por aí e que podem ajudar bastante no processo, não é verdade? Há várias, no entanto, é sempre importante ser exigente. Exigente na abordagem e exigente
no apoio e na cobertura que estas dão ao longo do projeto. Não é bom olhar para, mais uma vez, tal como em relação aos avisos, não é bom olhar para isto como uma relação superficial, mas como algo que se pode desenvolver rumo a resultados, não apenas da aprovação, mas sim, efetivamente, da execução dos projetos. Uma vez mais, Ricardo Lemos, muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado. Este foi mais um Falar Europeu. Até ao próximo programa.